Bom, galera, sou o professor Carlos e nós vamos falar de números quânticos. Professor Carlos da Química do ABC, ABC da Química. Números quânticos são códigos matemáticos utilizados para a identificação de um elétron. Tá certo, galera? Bom, então por que esses números quânticos foram importantes diante do desenvolvimento dos modelos atômicos, né? Então a gente vai tentar fazer um paralelo para que você possa entender realmente por que esses números quânticos aí, essa química, mecânica quântica, acabam sendo importantes aí dentro da estrutura eletrônica, dentro dos elétrons da eletrosfera, tá certo? Lembramos que os desenvolvimentos dos modelos atômicos dão características e propriedades das matérias. Começamos lá com Dalton, no qual se pensava que um átomo era uma esfera maciça e indivisível. Depois fomos para Thomson, onde descobrimos pela primeira vez a evidência de cargas elétricas. Com a experiência dos raios catódicos, os elétrons foram identificados, identificando assim um átomo de uma esfera homogênea positiva com elétrons fixados, no qual tínhamos aí o modelo do pudim de passas. Dalton, modelo da bola de bilhar. Rutherford, a equipe de Rutherford, fazendo experiências com partículas radiativas, estudando a radioatividade, acabou percebendo que o átomo não era compactado, como se pensava, uma esfera homogênea e maciça, e sim predominava espaços vazios, onde a gente tinha uma pequena região central positiva, certo? Com cargas positivas, e elétrons girando ao redor em órbitas com cargas negativas, tá certo? Predominando os espaços vazios. Bohr, em 1913, trouxe para a gente a energia quantizada e a energia por camadas. Bohr definia que um átomo apresentava um núcleo pequeno e positivo, como já era retratado por Rutherford, mas que o elétron descrevia órbitas circulares com raios definidos, mantendo a sua energia, tá certo? E aí surgiram as ideias das camadas K, L, M, N, O, P e Q. Bom, a partir desse momento, a gente começou a associar a quantização de energia e a mecânica quântica, a física quântica começa a se desenvolver com grande característica, principalmente a partir da segunda década do século XX. Em 1923, 24, 25, 26, nós tivemos aí grandes incrementos sobre vários aspectos da eletrosfera, o que tornaram ela bastante complexa, né? Nós podemos dizer que o átomo atual é um átomo de probabilidades, é o modelo atual atômico. Galera, dentro dessas contribuições na segunda década do século XX, nós temos aí importantes associações com Bohr, Rutherford, de Broglie, Heisenberg e Schrödinger. Então, desenvolver equações matemáticas, entendendo melhor a eletrosfera, relatando aí a eletrosfera ainda com, além de níveis, subníveis de energia orbitais, rotações de elétrons, o qual nos fez aí compreender um pouquinho mais sobre a eletrosfera, mesmo ela sendo mais complexa. Depois a gente vai falar um pouquinho de alguns desses princípios, né? Bom, então o nosso átomo hoje, ele é bastante complexo. Ainda continua tendo um núcleo pequeno e positivo. Deixa eu colocar um pouquinho lá dentro. Opa, pequeno e positivo. E ao redor aí, né, é a eletrosfera em níveis, subníveis, orbitais, aí, regiões de probabilidade de se encontrar o elétron. Então, quanto a essa complexidade, foi necessário, então, algumas variáveis matemáticas para identificar aí melhor esse elétron, né? O qual nós chamamos isso de códigos matemáticos associados aos elétrons na eletrosfera. E que denominamos esses códigos matemáticos de números quânticos. Então, números quânticos são códigos matemáticos, né, utilizados aí para a identificação de um elétron na eletrosfera, tá certo, galera? Então, são 4 esses códigos matemáticos que nós utilizamos. O número quântico principal, nosso primeiro código matemático. Número quântico secundário, nosso segundo, né, código matemático. Número quântico magnético, nosso terceiro código matemático. E o número quântico spin, nosso quarto código matemático.
Então, imagine que um elétron esteja no átomo e a gente tem a possibilidade de identificá-lo através de um GPS, né? Identificando o número quântico principal, secundário, magnético e spin. Então, são 4 informações aí necessárias para que a gente possa entender onde e como está esse elétron na eletrosfera, principalmente em termos de energia. Tá certo, galera? Então, lá. Primeiro número quântico principal, tá certo? Principal, está associado ao nível de energia, ou seja, as camadas eletrônicas. É simples, galera. É aquele número, quando a gente faz a configuração eletrônica, aparece na primeira parte, aquele número grande, coeficiente, e ele já é identificador das camadas. Então, tanto é que o número quântico principal para a camada K, primeira, é 1, e assim sucessivamente. Para a camada L é 2, para a terceira camada M3, para o quarto nível 4, para a camada O, quinto nível 5, P, sexto nível 6, Q, 7. Então é um número quântico bastante tranquilo de associar. Está associado ao nível de energia, identifica a camada que esse elétron se encontra. Número quântico secundário, ou também chamado de azimutal. Pessoal, esse número quântico está associado aos subníveis de energia. É representado pela letra L, tá? E está associado aos subníveis de energia. Vem comigo, ó. Letra L. Para o subnível S, nós vamos colocar 0. Para o subnível P, nós vamos colocar 1. Para o subnível D, nós vamos colocar 2. E para o subnível F, nós vamos colocar 3, tá certo? Então tá aí os números quânticos secundários. Então, tá aqui o F, desculpa, estava na frente atrapalhando um pouquinho, né? Tudo bem? Então, SPDF, número quântico secundário, 0, 1, 2 e 3. Bom, na minha época, a gente usava aí alguns recursos. Eu lembro que tinha ali o Marcelo D2, né, um aí cantor aí, compositor. Então eu lembrava D2, D2, D2. Então fazia aí a relação para os outros demais subníveis. Lembrando que D era 2, então F3, P1, S0. Não é um número de elétrons, e sim um número associado ao subnível. Galera, vamos a um exemplo aqui. O meu roxinho aqui de novo atrapalhando, né? Os números quânticos principal e secundário para o elétron de diferenciação do átomo de ferro. Bom, fiz a distribuição eletrônica e quero extrair os números quânticos para o elétron de diferenciação. Quem é o elétron de diferenciação, galera? É o elétron do subnível mais energético, do subnível de parada. Tá certo? Por que isso? Porque, na verdade, os números quânticos podem ser extraídos para qualquer um dos elétrons nessa configuração. Então, é muito comum, no próprio exercício, identificarmos um elétron específico. Nesse caso, elétron de diferenciação é o sexto elétron do subnível D, que se encontra na terceira camada. Então, tá aí, vamos extrair esse processo? Então lá, número quântico principal, fácil, está associado ao nível. Então, N principal, N igual a 3. Esse é muito tranquilo de extrairmos, certo? Então, primeiro número quântico, nível de energia, camada. Segundo número quântico, lembra? É o número da letra. É o número da letra. Tá? É o número da letra D, certo? Nada de expoente, não é o expoente, pessoal. É o número relacionado à letra D. E aí você faz aquela lembrança. Né? Tá aí, só para fazer aquela lembrança algumas vezes. Letra D, o número associado à letra D equivale a quanto, galera? 2. Portanto, meu número quântico secundário é igual a 2, tá certo? Tá aí, galera, nesse primeiro momento, nós falamos de 2 números quânticos, principal e secundário. Tomara que você tenha entendido. No próximo momento, vamos falar dos 2 outros números quânticos, o número quântico magnético e o número quântico spin. Tudo bem, galera? Sou o professor Carlos, professor da Química do ABC, ou melhor, ABC da Química.